noite, amigos. 7h02. Daqui a pouco tem o Internacional, às 7h30, contra o Atlético Mineiro. Depois, às 9h45, tem o Grêmio BC contra o Cruzeiro AB. Quer dizer, um jogo de alto risco em Minas Gerais. Não alto risco pelo valor da competição. É que são duas grandes agremiações e se pressupõe que tem o mesmo tamanho e as mesmas condições de conseguir o resultado idealizado. O resultado que fique bem, né? Para um dos lados, não, para os dois lados, né? Porque é um enfrentamento entre grandes. E quando há um desequilíbrio na escalação, o Mano Menezes vai colocar 4, 5 jogadores fortíssimos. Lucas Silva, Rafael Sobis, Robinho, Arrascaeta, né? E o Grêmio vai com um time de transição com algumas reservas. O Grêmio, eu ainda entendo, o Grêmio joga às 9h45, depois joga no sábado, então vai ter quinta-feira morta, tem só sexta para se recuperar e joga no sábado contra o Sport Recife. Agora, o Internacional, por que o Internacional não dá um prêmio para os seus torcedores, não coloca os titulares em campo hoje? Ah, mas pode estourar, tá, tira um que possa estourar, o velho do Alessandro, sei lá, esta é a minha opinião, daqui a pouco eu vou ouvir a opinião dos convidados aqui. Agora, a gente tem que lembrar que essa competição ela não interessa nada para a história do futebol. Agora vale 2 milhões. 2 milhões dá para pagar um pedacinho aí de folha, né? O Grêmio Internacional gastam bastante. E olha, o Grêmio eu entendo, porque o Grêmio ainda está ali na cata do Corinthians. Agora o Inter está preocupado com a Série B, que ele é líder, e que vai jogar só no outro final de semana. O Grêmio joga agora contra o Sport Recife, no outro joga contra o Vasco, depois o Botafogo e tal. É uma sequência complicada. Vasco no Rio, Botafogo no Rio, o Sport Recife, se ganhar do Grêmio, volta para o G6. Tem o Vanderlei Luxemburgo, que tem alguma mágoa de ter sido corrido daqui, essas coisas todas que nós sabemos. Agora, o Internacional está bem, tem preocupação que alguém se lesione, mas, digamos, lesiona o Camilo, o Nico Lopes, já é desfalque, são jogadores reservas. O que eu falo é em termos ideais, em termos antigos, de repente, vão dizer, o REC é muito antigo, aquele negócio de repetir escalação é que dá entrosamento. Está aprovado aí. O Internacional estava fritando para comer o torresmo, né? Estava com 24 pontinhos, depois ganhou 18 em 18. Quando conseguiu repetir um esquema, uma escalação e uma vontade, né? Que o Internacional não tinha no início da competição. Eu estou começando a falar da Primeira Liga, nem falei da Seleção Brasileira, não falei do Pedro Rocha, porque são os jogos de hoje. Futebol, bola rolando e tal. É uma competição que não empolga, mas a gente tem que informar. São 2 clássicos do futebol brasileiro. E o ataque reserva do Atlético, que vem hoje aqui, é Robinho e Fred. E é um ataque reserva. Tá? É um ataque de veteranos e tal, mas é um ataque reserva. Esses jogadores perderam espaço no Galo Mineiro. Por incrível que pareça, o Rafael Moura está mais titular do que o Fred. Bom, mas em termos de Pedro Rocha, quem me acompanha aqui, o Beto Almeida está aqui, o Bruneto também, sabe a minha análise desde o início do mês de agosto. Vai sair o Luan, vai sair o Luan, vai sair o Luan. Sabendo da situação do Luan, eu disse, olha, eu não sei se vai ser o Luan, daqui a pouco sai o Bolanhos. Daqui a pouco sai o Arthur, que em princípio sairia só no fim do ano ou no outro ano. E pode sair o Pedro Rocha, que seria o ficha 2. Se o Luan bater o pé, não quiser sair e o Grêmio precisa de dinheiro, vai esperar de que jeito até dezembro? Dezembro tem 13º, tem férias, escambau. E se não sai, o Luan não sai de novo no final do ano e o Grêmio não ganha títulos, como é que fica para cumprir o orçamento que é de 60 milhões? Deu tudo certo, planejamento bem feito pelo presidente, né? Romildo Bolzan, que acabou, não é dando sorte. Os jogadores cresceram no Grêmio, cresceu o Luan, cresceu o Pedro Rocha, cresceu o Everton, né, com as conquistas. E aí veio a grana. Os jogadores do Internacional eram extremamente valorizados no passado, lembram? Quantos foram para a Europa? O Internacional foi o time que mais faturou de 2003 para cá. Mais do que o São Paulo, mais do que o Cruzeiro, mais do que o Flamengo, mais que o Atlético Mineiro, mais do que o Grêmio. Por quê? Porque tinha jovens, porque tinha um trabalho de base bem feito. O Internacional vendeu aí Sobis, vendeu Pato, vendeu Daniel Carvalho, vendeu Luiz Adriano. O Inter vendeu bem o Luiz Adriano. Quer dizer,
Eu vou citar alguns, são muitos e muitos que o Internacional vendeu. Não vendeu os que repatriou e não vendeu veterano. Vendeu jovens, por um alto valor de mercado. Agora o Grêmio está vendendo o Pedro Rocha, 40 milhões líquidos. O Grêmio vai ter nos seus cofres. Sobrou para o Grêmio um montante de 20 milhões do Wallace, dá 60 milhões. Cumprido o orçamento. Minimamente, não. No orçamento sempre se coloca uma previsão bem razoável para cima, né, para justamente buscar atingir o objetivo final, que é de fechar as contas. E o Grêmio, pelo jeito, vai conseguir fechar as contas. Ontem aqui o Edson Berwanger fez até um comentário que o déficit mensal do Grêmio é de 7 milhões. Já se falou em 5, depois tinha me dito que tinha aumentado para 6, o Eduardo Magriço chegou a dizer aqui que tinha aumentado para 6, e ontem o Berwanger, não sei se presumidamente, ou de ouvir falar, ou de saber mesmo, falou em 7 milhões de déficit. Ninguém consegue sobreviver a 7 milhões de déficit por mês. Dá 84 milhões de déficit por ano. Onde é que eu quero chegar com isso? Não tem como não vender. E por que eu estou falando isso? Porque o torcedor... E não é nem para acalmar o torcedor. Quem sou eu para querer acalmar o torcedor? Não sou padre, não sou pastor, não sou espírita, não sou nada. Eu sou um cidadão, um jornalista, que tenho que ponderar. E em ponderando e não querendo fazer a cabeça de ninguém, eu fico perguntando o seguinte: o mesmo torcedor que hoje diz que o Grêmio não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro e da Libertadores porque está vendendo o Pedro Rocha, é o que vaiava o Pedro Rocha há 3 meses. Dizia que ele não tinha conserto, que não sabia concluir. E não estou culpando o torcedor também. Eu estou dizendo que o futebol é isto aqui. É isto aqui mesmo. E o Grêmio tinha que vender o Pedro Rocha. E houve aí uma briga de empresários, né? Briga de cachorro grande. Briga de Rottweiler. Tá? O Machado correu por fora e deu uma rasteira no Gilmar Veloz, que foi para fazer o trocadilho com o sobrenome do Gilmar, numa velocidade impressionante. O Gilmar dormiu com 5, 6 milhões no bolso e acordou sem, não vai fazer falta nenhuma. Está milionário também. E o Machado dormiu pensando em como arrumar esses 5 milhões e arrumou. Bastava um sim ou um não do Luan. Quando o Luan disse não, o Machado nem dormiu. E o Gilmar Veloz tomou remedinho para dormir. E o Machado, de manhã, Timblém, já tem médico aí dos homens, do Spartak Moscou, já fizeram o exame médico, já passou no exame médico. E o Gilmar Veloz tirou 5 milhões do bolso e o Machado botou 5 milhõezinhos no bolso, que é mais ou menos a comissão, ou 4 que seja, 3, sei lá. Né? E o Jair Peixoto, o Jair também era representante do Pedro Rocha? Não, é do Valdívia, né? É do Valdívia e do Luan. Me disseram que estava precisando de dinheiro para ontem. Então ele vai arrumar de outro jeito. Ele vai arrumar um caminhão de dinheiro em março do ano que vem, se o Luan conseguir suportar até lá, né? Porque o Grêmio vai tentar renovar, vai tentar renovar, vai tentar renovar, vai tentar renovar. Agora, eu fiquei perguntando, até encontrei o nosso reitor subindo aqui, e ele me perguntava sobre o Luan e tal. Eu disse, como é que um cara vai viver numa coletividade até setembro do ano que vem, dando migué? Alguma solução vai ter que ser dada para esse caso aí. Ou ele já está vendido e vai ser entregue no fim do ano para o Atlético de Madrid e não puderam anunciar ainda e tal, e estão apalavrados. Ou ele vai lá para o Borussia, ou ele vai para a China, sei lá, em dezembro, quando abrir a nova janela. Ou então vai ficar uma coisa muito feia, né? O Grêmio vai começar o ano com Libertadores. Isso é líquido e certo. Como é que o Grêmio não vai escalar o Luan? O torcedor vai querer que escale. Como é que o Luan vai dizer que não vai acertar com o Grêmio e que em março vai estar livre, justamente quando vai estar começando a fase de grupos da Taça Libertadores da América? Ou estará em andamento a fase de grupos? Então, são coisas do futebol. Ontem eu disse aqui, Luan está vendido. Grêmio, Spartak.
Mas depende do sim. Depende do sim. Né? E essa conjectura aí, de que poderia sair outro e não o Luan, eu faço há um mês aqui no Cadeira Cativa. Porque tinha a prerrogativa do jogador dizer sim ou não. Não tem essa de, vendi, tu tem os teus 15% como era antigamente. Não, 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 não. Vendeu? Eu não quero. Não quero. Tem contrato em andamento, vou cumprir. E foi o que fez o Luan. E aí ontem até os companheiros do Luan estavam dando explicação lá na seleção brasileira. Não, ninguém, o Gabriel Jesus, ninguém disse para ele não ir para a Rússia e tal. Alguém disse. Não sei se foram os jogadores da seleção. Não sei se foi o Jair Peixoto. Não sei se foram os familiares do Luan. Mas alguém disse. Né? E a grande diferença nessa negociação, que não é uma diferença de grana, de montante, dá diferença pouca. A diferença de percentual. No Pedro Rocha, o Grêmio tem 100%. O Grêmio tinha estabelecido um prazo, esgotado esse prazo, voltaria a ter 100%. Se ele saísse, o investidor, o parceiro, sei lá, encosto, ganharia 30%. Não tem, tem 100%. Aliás, o pai do Pedro Rocha disse aqui. Então, o Grêmio vai arrecadar 40 milhões líquidos, porque tem a parte do empresário, tem a parte do jogador, tem, sei lá, desconto, escambau, 40 milhões líquidos para o Grêmio. Né? Vai dar pouco mais de 10 milhões e meio de euros, ou 11 milhões de euros. E em relação ao Luan, o Grêmio teria 70%. Se fosse os 20 milhões que se especulava ontem, daria 14. Então, a diferença, claro. Mas para quem precisava de 60, o Grêmio arrumou os 60. Vamos ao Internacional, que joga daqui a pouquinho, 7h30 no Beira-Rio. Não vai haver grande público. A média dessa Copa Sul, Minas, Rio, Ceará, sei lá, agora misturou tudo. A Primeira Liga era de 12 mil no ano passado, baixou para 6 esse ano. E, tem contrato com a televisão até 2019. E a TV diz que vai passar ao vivo o jogo final. Quero ver, hein? Quero ver. E o Internacional já disse que se passar agora pelo Atlético Mineiro, o Inter coloca nas semifinais e, se for a final, também jogadores titulares. O que eu não entendo porque não coloca hoje. Joga em casa, depois só volta a atuar contra o Juventude. Tá bem, tem curiosidade de ver como é que está o Nico Lopes, como é que está o Camilo, como é que estão os outros meninos. Vai lá. Mas arrisca perder o jogo, né? Com Robinho e Fred, o furo é mais embaixo, quando eles estão afim. O Inter, Marcelo Lomba, Júnior Hernando, Danilo Silva, Iago, Charles, Nico Lopes, Alex Santana, Camilo, Carlos, João Anderson. O Carlos, uma hora dá para ser dispensado, outra hora joga. Mas isso aí não é prerrogativa do Carlos. O Sacha ia ser trocado pelo Wellington nem à tarde. À noite foi para o jogo. Foi o melhor em campo, se não me engano, foi contra o Oeste, ou foi contra o Criciúma? Oeste, acho. Vaiado no alto-falante, aplaudido no final, escolhido o melhor em campo e virou titular número 1. Ninguém toca no Sacha. Pode tocar no D'Alessandro, no Danilo Fernandes, no Sacha, não. Então, vejam como é que é o futebol. E o Carlos ia ser dispensado, porque o Atlético queria de volta, está aí no grupo. Quem podia jogar era o Robertson, né? Não sei, foi para o Juventude? Não foi, né? O Atlético Mineiro, Giovani, Marcos Rocha, Brenner, Gabriel, Leonan, Roger Bernardo, Iago, Valdívia, Cleiton, Robinho e Fred. Sempre fico na dúvida se é Cleiton ou Clayton. Clayton, é Claitinho que se chamava no Figueirense, né? Então tem Valdívia, Clayton, Robinho, Fred, do meio para frente é bom time. Teremos um bom jogo no Beira-Rio, um bom jogo. O Inter entra em campo às 19h30. Pela Primeira Liga, o Grêmio às 9h45. Pedro Rocha, repetindo, foi aprovado nos exames médicos, vai para o Spartak, deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube russo. Proposta foi de 12 milhões, aceita pelo Grêmio, Grêmio que tem 100% dos direitos federativos. Douglas deixou o treino gremista sentindo dores no joelho esquerdo. Provável Grêmio, Léo Gomes, Bruno, Rodrigo, Thierry e Conrado, Caio, Machado, Esperon ou Dudu, Jean-Pierre e Patrick, Beto da Silva. Beto da Silva que é a maior curiosidade, né? Hoje eu vou para frente da televisão, quero ver esse homem jogar bola, né? Já está 6 meses aí só no... Bom,
Só no departamento médico, para não usar outra palavra. Cruzeiro, Rafael Lennon, que é o nosso John Lennon aqui do Cruzeiro. Arthur Digão e Brian, Nonoca, Lucas Silva, Arrascaeta e Robinho, Sobis e Raniel. Eu não tinha mencionado o Raniel, que é outro jogador interessante, né? Que vai atuar. Eu tinha dito, os 4 outros, mas esses são 5 jogadores praticamente titulares. Inter e Galo, 7h30, Londrina e Fluminense, 7h30, Cruzeiro e Grêmio, 9h45, Oeste e Paraná, 9h45 da noite. O Marcelo será o capitão da seleção brasileira contra o Equador, com mais de 40 mil na arena. A única mudança será o William no lugar de Coutinho. O Coutinho não joga horas, né? Então, mesmo que tivesse curado das costas, o Tite mantém aquela lógica, tá jogando, tem mais ritmo, vai. Então, o William para o lugar do Coutinho. Time Alisson, aliás, o Alisson que abre o olho, né? Que tem de campanha para botar o Cássio, é um negócio impressionante. Como a imprensa se repete, né? Como a imprensa brasileira é previsível, né? Lembra a força que fizeram para botar o Jefferson? Agora, a força que estão fazendo para colocar o Alisson. Calma. Tem Tafarel, maior goleiro de todos os tempos do futebol brasileiro, observando. Calma, calma. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo. Não estou eu que estou elegendo o Tafarel. Para mim, o Manga foi melhor que ele. Eu não vi os outros jogar. Gilmar dos Santos Neves, não vi jogar. Agora, Félix, Leão, Carlos, Valdir Pérez, esses todos ficaram no chinelo, né? Agora, em termos de Manguita, fenômeno que foi frangueiro em Copa do Mundo, para mim foi melhor que o Tafarel. Só que, em várias e várias eleições, o Tafarel foi o melhor goleiro do Brasil de todos os tempos. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, William, Neymar e Gabriel Jesus. Vejam o que é a definição lá de antigamente, da época do Beto Almeida, antes do Tite, que o Beto Almeida é mais velho que o Tite, de jogar com os titulares sempre que possível. Esse é o mesmo time da estreia do Tite no comando da seleção brasileira contra quem? Equador. Já voltamos. Já fiz um programa em homenagem ao Dr. Valando, que esteve aqui na segunda-feira, e, aliás, hoje eu fui lá no velório, no crematório metropolitano, e as pessoas falavam muito, porque hoje com Facebook, com YouTube, com controle remoto e tal, não é nem balaca que eu estou falando, as pessoas falavam muito desse programa, porque se espalhou lá, né? Mas segunda-feira ele estava na televisão, segunda-feira ele estava na televisão, segunda-feira ele estava na internet, segunda-feira, e com disposição, né? Por isso eu estou fazendo menção a isso, não é para dizer, audiência, não vou faturar em cima da morte do Dr. Valando. Pelo contrário, sempre fomos muito mais amigos do que parceiros aqui, como vocês são, aí, o Bruneto e o Beto. E eu sempre fui agradecido ao Dr. Valando. O Dr. Valando, a gente convidava de última hora, e olha, médico de última hora é complicado. E ele dava um jeito, e pois é, eu vou ver e tal, e vinha. E gostava. Ontem ele disse assim, me convidem mais seguido agora para eu tirar o atraso, porque fazia muito tempo que eu não vim, ele teve operação na coluna, e um dia me ligou até, disse, estou acamado e tal, me desculpe, estão me convidando aí para esse teu programa novo, eu não posso ir e tal. Bom, programa novo que já não é mais tão novo, né? Já tem 5 meses, né? Vai para 5 meses já? Vai para 5. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E hoje lá é uma tristeza, né? Porque eu estava até dizendo para os amigos lá, estava o Dil, né? E eu disse, olha, Dil, eu fecho agora, porque para quem vai, é bom, não sofreu nada, nem sabe. Acordou, levantou, caiu. Não. Foi tentaram reanimar, não deu, respiração boca a boca, injeção na veia, tentar, né, fazer se movimentar alguma coisa, não teve nada. Então ele não sentiu nada, não deu tempo, não ficou se debatendo, coisa, né? E agora, para quem fica, é uma tristeza, né? Sabendo que o pai está cheio de energia, que o marido está cheio de energia, né? A dona Valquíria dizendo um marido exemplar, um pai exemplar, um avô exemplar, e mais, uma palavra que me chamou a atenção, e estou comentando velório, mas fazer o quê? É para falar de um personagem do nosso esporte, da nossa sociedade, da nossa amizade, do nosso convívio. Está aqui um conselheiro do Grêmio e está aqui um cara que trabalhou muito tempo no Grêmio e conheceu
doutor Valando, que sempre foi colaborador do Grêmio. Preocupado com todo mundo. Então, a gente conhece as pessoas da rua, conhece do que as pessoas dizem, mas ali eu ouvia de um, de outro. O jornalista é enxerido, fica ouvindo, né? Mesmo que não queira ouvir. E eu ouvi essa palavra que me marcou. E aí eu saí dali tranquilo, porque foi um cara que interagiu o tempo inteiro, e sempre tentando ajudar. Então, esse foi o Valantro. Eu fiz um programa em homenagem a ele, por isso nem vou reproduzir a parte da entrevista que reproduzimos hoje. Era apenas para mostrar que ainda dava para viver com 68 anos, não é, Bruneto? Tiago Bruneto, boa noite. Isso aí. Boa noite, Rec, boa noite aos companheiros de programa. Uma alegria reencontrar o Beto Almeida aqui, depois de tantos anos. Pois é, Rec, foi uma notícia muito triste no dia de hoje. Era uma pessoa muito querida no ambiente do Grêmio e vai fazer muita falta. As pessoas comentavam muito, era um sujeito muito afável e vai fazer muita falta naquele ambiente, naquele convívio do Grêmio e dos dirigentes do Grêmio. Ele não era mais conselheiro, mas tinha uma longa trajetória como conselheiro do clube e era muito bem quisto pelas pessoas que conviveram com ele dentro do clube. Ele, inclusive, foi contra a mudança do local da arena e tal, do jeito que foi feito, e foi combativo e tal, na época, se manifestava no... Mais um do que estava com a razão. Viu? Se manifestava no conselho, com austeridade e tal, e vinha aqui e expunha, diz, olha, para aí, o doutor Hélio tem razão, dá para fazer de outro jeito. Né? Agora, eu ouvi uma defesa outro dia da arena aqui, até já vou me lembrar de quem era. Do Alberto Aquino, acho, não sei se foi do Aquino. Alguém que disse, a cidade vai se mover diferente. Aquino. Né? Agora está ali no Olímpico, não foi o Aquino que disse isso. O Aquino falou em defesa da arena, mas quem disse que a arena ali não tinha mais como. O funil já está muito grande ali na arena. E, no Olímpico. No Olímpico. E na arena não. A cidade vai crescer para lá. Foi uma outra pessoa que estava aqui que falou. Eu imagino... Acho que foi o Bugim. Imagino, há alguns anos atrás, quando o Grêmio saiu da Baixada, né? E foi para a Zenha. Deve ter havido um rebuliço da mesma forma, né? Lembro vagamente de quando o Inter sai Tu já era veterano, não. Fica nessa aí que eu sou mais velho que o Tite. O Tite é mais velho que eu. Quando o Inter... construiu o Beira-Rio, né? Pô, era muito longe, era dentro da água, não sei o quê. A gente ouviu muita coisa assim, né? No entanto... Mas o drama nosso ali é a concepção do negócio. Como ele foi feito. Como foi feito. Claro. O Grêmio construiu um estádio novo, o local, pelo tamanho que Grêmio e Inter tem, tendo espaço para poder ampliar, eles vão ampliar tudo que derem. O Internacional, o Amoretti, até trator atacou lá para fazer mais terreno, para botar campo. E outro dia, eu estava no médico, lá na clínica, no alto, ali naqueles edifícios novos, bonitos ali do Barra Shopping, e estava olhando o campo de treinamento do Grêmio. A gente não alcança a extensão com os olhos. O Grêmio tem um espaço legal ali. Hein? Eu achava que eram 5, 6 campos. E agora dividiram os campos, tem vários campos pequenos, que é essa história de fazer campos menores. Mini-jogos. Então, mini-jogos e tal. A extensão que o Grêmio tem ali é uma loucura. E a concepção daquilo ali é com perspectiva de eventualmente ampliar para o Grêmio pode aterrar um pedaço ainda do Rio ali, como os clubes náuticos do entorno ampliaram também. Então aquele terreno que ele parece um terreno estreito em relação à avenida, ele pode ser ampliado em direção ao Rio. Achei que tu ia cornetear o Inter. Não. Internacional algum dia aterrou alguma coisa? Não, mas lá ganhou de graça o aterro ainda, viu? Ainda ganhou a terra. Ainda ganhou a terra. Mas naquela época a terra não era tão cara. Né? Hoje em dia nem pensar. Quanto é que custa para aterrar aquilo tudo? Tem que dragar o canal. Um saco de terra no supermercado já é uma fortuna. É isso aí. Mas ali o Grêmio tem a perspectiva de construir, inclusive se eventualmente no futuro tiver interesse, o Grêmio pode ampliar em direção ao Rio, pode criar... Ali não, é algo, tem uma série de possibilidades, o terreno tem essa Mas ali, sabe que olhando de cima, tu vê que é tranquilo para entrar e estacionar? Sim. Que não fica nada distante de nada, tem um corredor que os pais podem circular atrás. Muito interessante, sabe? Porque eu estou fazendo aqui uma confissão, né? Assim como o Parque Gigante do Inter, que eu fui eleger uma garota lá, Genoma, que o Adil Souto me convidou, foi ali que eu conheci o Parque Gigante, que já tinha quase 20 anos. Deus, o que é esse paraíso? Só que daí eu fiquei mais chateado, ainda mais triste, como aproveitam mal
mal. Se falava bem das piscinas e tal, eu imaginava ali as queridas e tal, o sol, bastante calçada e tal. O que é? O ambiente daquilo ali tem árvores, tem churrasqueiras, tem tudo. Claro, o galpão ali eu conhecia. Agora, o Parque Gigante do Internacional, agora parece meio deteriorado lá, está meio esquecido, mas é uma loucura. E eu fiquei feliz de ver os campos de treinamento do Grêmio ali. Até os gramados bem razoáveis. E o terreno ali é melhor que o terreno do CT. O terreno ali, aquele terreno é melhor que o terreno, é mais amplo que o terreno do CT. Claro que ali se dedica para a escolinha, aquilo ali serve para a estrutura da escolinha. Não é nem para a categoria de base, a categoria de base é em Eldorado. Não tem água encanada do rio ali para irrigar o... Deve ter. Não, ali é poço, deve ter tudo poço. Ali é tudo poço. Tudo poço. Que corneta, né? Bom, mas então, só para dizer que o tamanho do patrimônio que tem Grêmio Internacional. Se derem chances, vão. Eldorado está uma beleza agora, né? Mas tem muito que evoluir ainda, né? Tem muito que evoluir ainda. O Grêmio, desde o Neucir Zafari para cá, já evoluiu bastante. Porque o Neucir Zafari criava até pinto lá, né? No começo, fazia tudo lá, né? Neucir Zafari. O Grêmio na sua... Do Sul, né? Na sua estrutura de base ali em Eldorado, né? Onde eu trabalhei o ano passado ali, parte desse ano, ele tem 4 ou 5 gramados excelentes, de muito bom nível. Agora, a estrutura em si... Ainda tem que melhorar. Muito. Isso que já melhorou muito, né? Foi feito muito no improviso, né? Não, o Grêmio... Os vestiários são containers. O Grêmio buscou agora, ou abriu, acho que no ano passado, um processo para captar recursos com a lei de incentivo ao esporte. E vai arrumar. Para melhorar a estrutura do CT, né? Pergunta para o Quitolina, quando ele vier aqui, que é a história, como é que o Grêmio fez para instalar os meninos, quando foi feita a migração do Olímpico para a Arena, não tinha lugar onde colocar as categorias de base. Aí eles tiveram que fazer a mágica e um mês... Pro Vitorino, tu fica encabulado de falar? Não, mas tô contando porque ele alugou um motel? Porque ele que coordenou essa história. Ali, na ilha? Essa... Não alugou um motel ali na ilha? Exatamente, tinha 300 guris para ir, não tinha alojamento. Então, era algo absurdo, e tinha que resolver isso em um mês. E se resolveu, né? Na época se resolveu. Sim, era o jeito. E o motel já tem os quartos prontos e tal, e fazer o quê? Para outro objetivo. Ficou ajeitado ali. Ficou. E não tinha Wi-Fi, quase teve motim lá que não tinha Wi-Fi. Bom, já estava começando a neura, né? Mas estou olhando para o Thiago aqui, lembrando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Eu dava aula no IPA de ginástica para executivos, né, era o nome na época, e ele ia... Tinha o quê? 5 anos? 5, 6 anos. Junto com o pai dele, incomodar o professor, né? Esse rapaz aqui. Tem cara de gurizinha, né? Já mas faz tempo. Tem. Se ele tinha 5, né? Ainda 35 é guri, né? Um abraço a Tílio, né? Eu achei que ia demorar para eu dizer isso. Que alguém com 35 anos era guri. Meus 35. Meus 35. Falando nisso, eu quero mandar um beijo no coração pro meu netinho, o Caetano. De 35 anos? Sempre. Não, falando em idade, né? Porque eu sou vô, né? Não, achei que eu tinha 35. Sou vô, então um beijo no coração do Caetano, que está lá na frente da televisão, querendo falar comigo. Eu não respondo para ele fica brabo. Mas ele fala igual. Um beijo, Caetano, ele fala. Agora ele está interagindo. Agora ele está interagindo. Beijo, vô, porque agora tu falou com ele direto. Exato. Como é o nome dele? Caetano. Vamos ver se a gente consegue colocar, a TV da CBF, está liberado o som para a gente, né? Vamos ver se a gente consegue colocar o Capitão Marcelo, né? Podia ter dado uma arrumada nesse cabelo também. Já, isso era só um teste. Mas ele demorou uns 10 minutos para deixar o cabelo daquele jeito. Isso, para desajeitar. Para desajeitar. Não, antigamente eles faziam aqueles negocinhos bem enroladinho e tal, eu até não criticava. Agora isso aí parece uma guanchuma. Hoje eles passam esponja no cabelo, para o cabelo ficar assim. Todo um tratamento para isso, horas e horas antes do treinamento. Imagina que não vai de cosmético naquele cabelo ali, viu? Mas a gente estava falando em 35 anos. Segura o Marcelo aí. Tá, segura aí. Tá, fala, mano. A gente estava falando em jogadores de 35 anos, e vem o Douglas, que tem 35 Sentiu, anos. Né? Vai fazer um exame amanhã para ver se há algum problema. Enfim, ele saiu sentindo dores no joelho esquerdo. O Grêmio acredita num primeiro momento que não preocupa tanto, mas vai fazer um exame para confirmar. Eu não sei se eu pulei essa notícia aqui. Ele deixou o treino gremista sentindo dores no joelho esquerdo. Marcelo Capitão. Meu parente vê
o povo feliz, a torcida feliz, sabendo que vai ter um jogo da seleção. Sabendo que vai ter um jogo da seleção, ver a minha família sorrindo, porque vai ter um jogo da seleção, isso para mim não tem preço, é muito maior que uma Champions League. Essa aí foi a resposta que ele deu, foi a resposta quando no primeiro contato nós tivemos por telefone. Então a gente fala aqui na frente de vocês a mesma coisa que a gente fala lá, então vocês podem ter a certeza da confiança do diálogo, ninguém fica escondendo essas manifestações do prazer que ele tem, da família que fica feliz desde os 17 anos, associado ao gesto dele quando nós classificamos de fazer assim e de comemorar com a equipe toda, o credencia ele está com uma tarja de capitão. E não é por causa do treinador. Ele falou, obrigado mas não é. É por um conjunto todo de trabalho que ele tem uma responsabilidade e uma alegria. A gente procura equilibrar as duas. Marcelo, boa noite. Ainda sobre o Real Madrid, hoje é o time mais vitorioso do mundo nos últimos anos e a gente vendo a distância, me parece ser o time mais difícil de se enfrentar, porque é absolutamente firme, convicto naquilo que está fazendo, parece que as coisas correm com muita naturalidade. Esquecendo tática, porque são diferentes, claro, mas sobre... Tivemos um corte na internet. Que o Real Madrid tem demonstrado. Você consegue ver uma seleção brasileira nesse caminho, ou já igual, ou absolutamente pronta para ficar igual ao Real Madrid? E é importante esse espírito vencedor? Não tem, na minha opinião, não tem como comparar um clube com uma seleção. Então, não tem como responder se está parecido ou se está igual. Acho que não tem como. O que eu posso dizer é o seguinte: estando na seleção brasileira, a vontade que todo mundo tem aqui para jogar, a vontade de vencer, o que essa camisa da seleção representa, é o que nos motiva a cada dia, né? Tá aqui representando o nosso país, podendo levar o nome da seleção brasileira no lugar mais alto possível. Isso, como a gente tem pouco tempo para trabalhar, a cada convocação a gente sempre tenta estar unido, né, para poder fazer, para poder também dar uma alegria pro povo brasileiro. É óbvio que a gente tem que ganhar, a gente sabe que sempre ganhando os 3 pontos é sempre mais importante, mas ganhando a gente sempre dá alegria aos torcedores. Buenas noches con todos. Si es posible la respuesta en español, Marcelo. Acá estoy. Bueno, felicitaciones por la última Champions, pero uno de nuestros mejores jugadores de la selección ecuatoriana, Luis Antonio Valencia, juega por su lado. Y usted también lo va a tener ocupado. ¿Cómo ve ese duelo? ¿Cuáles son las cosas que usted tiene cuidado de Luis Antonio o va a tener cuidado de Luis Antonio? ¿Y de qué Luis Antonio debe tener cuidado de usted, Marcelo? De mí no me gusta hablar de nada, ni para lo bueno ni para lo malo. Si él quiere hablar o pensar algo, no hay ningún problema, pero a mí no me gusta hablar. Claro, Valencia es un jugador que ya conozco hace mucho, es un grandísimo jugador. Es muy difícil jugar contra él, he jugado ahora 2 veces contra él en una final y un amistoso en pretemporada, y es muy difícil. La verdad que a mí me gusta enfrentar los jugadores buenos porque te hace bueno también. Entonces yo prefiero jugar contra él. Yo creo que va a ser un duelo bonito porque Brasil-Ecuador siempre ha sido siempre un gran partido. Buenas tardes, Marcelo, si es en español mucho mejor. Ecuador tiene la urgencia de sacar un resultado positivo que debe ser el empate y si es mejor la victoria para seguir pensando en llegar a Rusia 2018. Tienen jugadores importantes que tienen experiencia. El fútbol se da 3 resultados. En la capital de la República, en Quito, el equipo de ustedes, la selección le ganó 3-0. Pero ahora, como repito, tiene la urgencia. ¿Han pensado en el ataque de Ecuador que va a ser incisivo para sacar esos resultados? Gracias por la respuesta. Pues yo creo que va a ser un duelo bonito, como he dicho. Ellos necesitan, ¿no?, urgentemente, como has dicho, del resultado. Nosotros no miramos mucho eso porque miramos lo que hacemos nosotros y lo que necesitamos nosotros a mejorar. Pero yo creo que ellos van a venir al ataque porque si necesitan del resultado tienen que salir a
a meter goles. Yo creo que es una cosa normal, pero nosotros miramos lo que hacemos nosotros. Es claro que miramos cosas de ellos, ¿no? Del partido, pero miramos más lo que hacemos nosotros. Marcelo, a partir de agora já é o primeiro jogo assim das eliminatórias que o Brasil pega já na regressiva de menos de um ano para a Copa do Mundo. Lembrando até o que aconteceu em vezes anteriores, a gente andou perdendo rendimento do ano pré-Copa para o ano da Copa. Já algumas edições, até participá-las de algumas delas. Qual é o segredo a partir desse jogo, nesta regressiva, para que o rendimento que vocês estão apresentaram nessa retomada de eliminatórias, ele não seja perdido e algumas coisas até sejam melhoradas? Como é que é essa consciência à medida que a partir de agora a classificação já não está mais em disputa? Não, como eu disse antes, não tem tranquilidade assim, porque a gente está classificado para a Copa do Mundo. A gente sabe o que a gente tem que melhorar. O professor aqui também vem sempre com alguma coisa nova, onde a gente tem que melhorar. Acho que nunca está bom. Acho que para a gente seguir nessa linha, a gente tem que pensar que tem que melhorar alguma coisa. A gente sabe que o caminho é largo, o caminho é duro, porque a gente quer botar a seleção onde ela tem que estar. E para chegar lá a gente tem que sofrer para ganhar alguns jogos. É óbvio que a gente está classificado, mas a nossa mentalidade não muda. A gente vai para cada jogo como se fosse o último. Um minutinho, Bruno. Vou chamar as duas últimas para o Marcelo, só para vou ficar chulhando aí, né, quando o Tite falar de novo, porque uma que o som não está lá essas coisas, e outra que as coisas começam a se repetir para o Marcelo, porque o jogador não diz muita coisa, né? E uma entrevista do Tite vale a pena, né? Opa, aí vale. Vale a pena. O Tite já disse ali, também ele não é bobo, né? Já aproveitou e faturou, porque o Mano Menezes prescindiu do Marcelo e pagou o preço. Porque o Marcelo mandou um e-mail, que não era para o Mano Menezes, chegou no Mano Menezes mostrando desinteresse em jogar na seleção. Que agora é bonitinho esse discurso do Marcelo. Agora, não vai mexer com a minha memória, né? Ele não quis jogar na seleção e não jogou na seleção. O Mano disse, não quer jogar, não vai jogar. Só que custou caro para a seleção brasileira. O Mano precisava do Marcelo, e o Marcelo também não estava bem na época. Precisava ainda da seleção brasileira. E agora ele disse que ver a seleção jogar é a alegria maior da sua família. E o Tite diz assim, foi esta frase que ele me disse ao telefone quando nós conversamos. Isso é um marketing extraordinário, né? Mas que E chegou a dizer que é mais importante o jogo da seleção do que a Champions League. Sabendo que isso aí está passando para boa parte do mundo e que vai repercutir. Mas como ele chegou num estágio tal, ele pode dizer, o Marcelo agora, ganhou tudo depois no Real, tal, ganhou uma condição extraordinária na seleção, só que lá atrás ele cuspiu no prato que comeu. Mas cá para nós, essa frase dele, onde ele diz que a seleção é uma alegria para os pais, né? Para todo mundo, faz um ano que isso recomeçou, né? Sim. Exatamente um ano. Agora tu vai cornetear o Dunga. Não estou corneteando ninguém, estou corneteando o que era ruim de ver. Vocês gostavam de ver? Não, era brabo. Era horrível de ver. Agora a arrancada do Dunga foi exaltada. Ganhou de todas as grandes seleções. Se falava em futebol moderno, Diego Tardelli de centroavante, a descoberta do Firmino, a afirmação de vários outros jogadores. Eu acho que era mais resultado do que desempenho. Mas na arrancada não, o desempenho era bom. Eu me lembro de ter ouvido companheiros dizer, mas está aí, queria uma seleção moderna. Está aí, o Dunga, que está inexperiente, está conseguindo fazer mais do que o Filipão fez. Para mim era mais resultado. Mas depois sim, depois tu tem razão, 90%. Porque hoje depois começou a fazer assim, ó. A seleção hoje tem resultado e tem desempenho, o que dá essa alegria para todos nós a cada jogo da seleção. Tu não precisa de ajuda, mas eu vou te lembrar, a seleção se dizia não vai à Copa. É verdade. Não vai à Copa. Para confirmar que era horroroso o desempenho da seleção. Achavam que a geração era insuficiente, que os jogadores estavam abaixo e agora... Era um pau geral. Mas só uma pimentinha assim, né? De vez em quando é bom, né? Sim. Eu estou falando maravilhosamente bem da seleção de um ano para cá, né? Não do futebol brasileiro, né? A seleção está muito bem. O futebol brasileiro continua mesmo nível de um ano, de 2, de 3... Era uma decadência muito grande. Não sei se saiu minha corneta no ar aqui, ou eu falei fora do ar, ou falei no ar. Acho que falei no ar.
que os ingleses lá na Inglaterra não falam em português que está sendo transmitido para o Brasil. Agora nós temos que falar em espanhol, porque a pergunta foi em espanhol. Aí um recado aqui. Rec, tem que avisar esse jogadorzinho, não, um bom jogador, né? Que ele está no Brasil e que deve falar em português. Esse cara não deve ter nem ensino meio completo, só dinheiro, Antônio Prates. E eu concordo, só não concordo com a expressão jogadorzinho. Eles têm pouca formação, falam mal e porcamente o português, agora porque jogam lá na Espanha e porque a pergunta foi em espanhol, responderam em espanhol. Podia ter respondido em português, porque sempre tem um tradutor. Não, mas aí, Rec, o Neymar, por exemplo, no Barcelona, quando era um jornalista brasileiro questionando, ele respondia em português. Pegando um exemplo de um grande jogador. Certamente agora em Paris ele responde em português, até porque não sabe falar ainda francês. Vai aprender que é um jogador inteligente. E outra coisa, às vezes a gente faz uma entrevista, eu fiz muitas, tá o Tite falando, querendo falar em espanhol, assassina o espanhol para agradar o entrevistado. Olha, minha chegada no Guarani do Paraguai, há 3 anos atrás... Dá para contar daqui a pouco? Vamos ouvir o Tite, o Beto já conta essa história aí. Umas definições no grupo como um todo... Os 11 parecem bem claros na sua cabeça, até a mesma seleção de um ano atrás. O que fazer? Como é que é o seu trabalho agora para que não se repita, por exemplo, os resultados ruins que a gente teve em 2006, 2010, 2014? Qual é a sua preocupação nesse momento? Marcelo falou muito em coisas para melhorar. O que fazer de diferente do que foi feito? Como é que isso te preocupa? Você não tem testado tantas outras opções. Você diz que observa muito comportamento em treinos, em concentração, em grupo. Dentro de campo, você chega a pensar, tenho que testar mais, tenho que testar menos? Você acha que tá ok com esse time até a Copa, não vai repetir os erros que aconteceram antes? Não dá para a gente comparar uma situação ou outra. Eu não tenho as variáveis de todos, Pedro, de todos o que aconteceu nesses anos todos que tu falou. Eu não posso. Se eu começar a fazer e comparar, eu vou estar deixando de fazer o meu trabalho bem feito. O que eu procuro fazer? É ter critérios, é ver o desempenho do atleta, é de ser coerente, de estar aberto a novos talentos que surjam e de fazer essa construção de equipe. E de passar por uma situação. Nós passamos por uma nova etapa agora. A equipe está classificada sim. A Copa do Mundo e a cobrança de desempenho permanece. A Copa do Mundo iniciou. Por quê? Porque aproveita esse tempo todo que a gente antecipou e bota a pressão para que eles tenham um grande desempenho. Nós estamos pressionados para ter um grande desempenho. Resultado eu não sei, mas jogar bem sim. Então, e aí tu vai construindo jogo a jogo, acompanhamento, e aí é uma sequência toda, sem fazer um comparativo com o que deu certo ou não das situações anteriores, porque eu não tenho domínio delas. Tite aqui no meio, boa noite. Você confirma o William e Coutinho preservado pela atividade da recente contusão. E sobre o Coutinho, foi muito polêmica essa contusão, e essa polêmica veio desde a Inglaterra para cá, se realmente ele estava machucado, tudo que envolve uma possível negociação. Queria que você falasse um pouquinho, quando você o convocou, você sabia do andamento, da possível recuperação, ficou preocupado com... Ele se recuperou justamente quando veio para a seleção, o que isso poderia gerar, talvez de algo que não é verdadeiro, de que teria simulado, enfim. Existiu alguma preocupação nesse sentido, já que foi você quem o convocou? Eu vou contar um pouquinho, sintetizar a história. Nós convocamos com 15 dias de antecedência. Tenho toda a dimensão de que é uma janela e que grandes possibilidades de troca de clubes acontecem, e eu tenho que estar atento a isso, né? É uma realidade que mexe com o emocional, mexe com a vida do atleta, mexe com a vida dos clubes. E, ao mesmo tempo, a essência ela é a seleção brasileira. Um atleta do nível do Coutinho, com a qualidade do Coutinho, naquele momento, estando bem... Tua chegada no Guarani falando em espanhol. Não, quando eu cheguei no saguão do hotel, havia 4 câmaras de TV, 10, 15 repórter, enfim, né? E eu digo, o quê? Não esperava isso, né? Não vou falar uma palavra em espanhol, até porque o meu espanhol era simplesmente ridículo, né? E respondi só em português. Quando estou indo para o hotel, era um programa esportivo, né, que estava no ar lá, os caras pediram para me entrevistar pelo celular, eu estou dando a entrevista em português. Tomei um pau
Digo, então tá, vai ter a volta. 20 dias depois, esse mesmo programa fez uma entrevista comigo, eu respondi toda a entrevista em espanhol, toda ela, estudei 20 horas por dia o espanhol. Pô, parabéns. Trabalhei o espanhol. Esse mesmo cara que deu um pau em mim, mas deu um pau mesmo, assim, faltou até com respeito. Porque eu não era o treinador que eles queriam, né? Eles queriam um paraguaio lá. E esse mesmo cara fez rasgados elogios e disse, olha, no mesmo microfone aqui que eu te critiquei, que legal isso. Agora eu estou te elogiando, porque colegas teus brasileiros que vieram aqui e ficaram um ano falavam 10% do que tu falou hoje aqui. Meus parabéns. Acompanhamos um pouco do Tite. Até porque eles trabalham, eu não tenho isso. O meu é de campo, é cheiro de campo, e olha, e essa é a minha preocupação, são com realidades distintas. A outra parte é, eu conversei com o Coutinho, externei, falei com ele, com o William, disse que era aquilo que eu repeti e que eu não, para vocês e que eu não faço. Eu digo, quero que tu vá para um local onde tu te sinta feliz. Se for para o Liverpool, eu vou ficar contente. Se for para o Igual, eu vou ficar contente. E esse e dos outros, no demais eu não tenho, eu tenho que saber o meu limite. Eu não tenho que ter opinião para tudo, eu digo assim, eu não preciso ser. Eu não sou o cara que quer aparecer para fazer as coisas, para dar fazer uma manifestação e tal, para que ela repercuta. Eu não sou. Eu sou mais discreto nesse aspecto e justo. No justo seja feliz. Né? O clube que tu for, não sei. Essa perspectiva... Trancadas aí. Sobre o Miguel. Sobre o Miguel. Não ficar devendo. O Miguel do Coutinho. O Tite confirmou o William na vaga do Coutinho. Sim. Para a partida de Tá, e ele não falou do Miguel? Daqui a pouco. Tá. Porque deu uma trancada bem na hora, né? Do Miguel. Mas eles, pelo final da resposta, eu não tenho que ter opinião sobre tudo e manifestação sobre tudo. Eu acho que ele quis dizer que o jogador tem que saber o que está fazendo. Se começar a pisar na bola, vai ser cortado. Né? E a grande vantagem do Tite não é... Ele se expressa muito bem. Não é nem o seu conhecimento técnico-tático, né? A grande vantagem dele é a lealdade com que ele trata as questões com os jogadores. Isso dá uma confiança enorme para o jogador médio se tornar um grande jogador, jogar até como um grande jogador, né? Então isso cria um ambiente tremendamente favorável para que ele consiga colocar todo o seu potencial a serviço do clube ou da seleção. Eu sempre tive que dar opinião, favor e contra, dei opinião. Eu acho que o que ele fez com o Paulo Paixão não se faz, acho que ele pisou na bola em outros episódios e tal, enfim, mas ele, no mais, ele merece todos os elogios, né? Ele cresceu, ele responde direitinho, não foge do questionamento, às vezes dá uma volta e meia na quadra, mas ele vai até o fim a resposta. Não, ele já foi muito chato nas entrevistas, né? Hoje ele melhorou muito, de 3 anos para cá ele melhorou muito. Eu fazia 15 anos que não vi uma entrevista do Tite, viu? Porque eu acho que ele era chato demais, insuportável. Insuportável. Acho que nós nos acostumamos. Depois de 15 anos. Tá? Ganhamos a Copa do Brasil de novo e voltei a ouvir o Tite, viu? Tá bom. Mais um pouquinho do técnico da seleção. Eu tenho que ter essa noção para ajustes e para a equipe se consolidar e crescer. E botar pressão. A seleção brasileira, os atletas que vão para o jogo estão pressionados, porque o técnico quer desempenho. Ele quer que jogue bem, que seja competitivo. Se o resultado não vier, é uma outra história. Mas esse compromisso e essa pressão, eles vão, e já estão agora publicamente, eu já falei para eles individualmente, agora publicamente está colocado sim, também. Tite, aqui no centro, bem à sua frente. Só para fechar essa questão da janela, de alguma forma ela afetou esse desempenho de algum jogador nesse período? Suspense. Tchá. A internet não está de boa qualidade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Estamos de volta. Bom, mas e essa passagem pelo Guarani do Paraguai? O pessoal ficou curioso. Bom, foi elogiado a entrevista e tal. Foi uma passagem boa? Te trouxe dividendos? Ou te deu mais dor de cabeça porque já eles queriam um cara do lugar e sabe como é que é? Foram momentos... De altos e baixos. De altos e baixos. Tecnicamente, os resultados
foram bons, né? O desempenho foi bom, mas os baixos ficaram por conta de um convite que eu recebi da Chapecoense. E esse convite, ele balançou comigo. E eu tinha mais um ano de contrato ainda no Guarani. E eu fui colocar para o presidente dessa minha ideia, né? De, quem sabe, a gente fazer uma rescisão. E ele não aceitou a rescisão, né? E a partir dali a coisa ficou muito ruim. Assim, o ambiente ficou ruim. E ele não me liberou, mas 4 jogos depois, ele me dispensou, né? Pagou a multa depois de muito chorar, muito espernear, mas eu queria que ele abrisse mão, ambas as partes, de multa, né? E eu saía 15 dias antes. Ele preferiu pagar a multa e me dispensar depois. Para ti acabou sendo um bom negócio. Só que aí perdeu a chance da Chapecoense. A Chapecoense já tinha contratado o Gilmar Dalpozo, né? Que fez toda aquela campanha. Exatamente, toda aquela campanha. Foi no começo, lá na Série D? Foi aquilo, 2011. Série D, C, B, A. Exatamente. Aí de lá eu vim para o Pelotas, que nas 3 primeiras rodadas tinha ido mal, né, no Gauchão. Reassumi o Pelotas pela 4ª, 5ª vez e fomos bem no Gauchão. Bom, Bruneto, te preocupa o fato de o Grêmio estar tão bem dentro de campo, de ter um bom elenco e tal, e poder não ganhar nenhum título? Hoje um conselheiro do Grêmio me ligou, pô, por que vão jogar com os reservas? Eu disse, olha, o Grêmio joga sábado agora e tal. Sim, mas por quê? Tem que ganhar um título. O Grêmio perdeu o Gauchão, perdeu a Copa do Brasil. Se perder hoje para o Atlético, vai perder o 3º título na sequência, me disse esse conselheiro. Tu vai computar essa primeira? Sim, se não tivesse uma sequência, eu podia até não computar. Mas o Grêmio não está na decisão da Copa do Brasil e está um pouco longe ainda da decisão da Libertadores e ainda relativamente longe do Corinthians. Eu digo relativamente porque a gente está levando em consideração um jogo a menos baixa para 7. Confronto direto pode baixar para 4. Então é relativamente longe. Pode estar longe, pode estar perto. Marreque, o dia hoje foi um dia triste para a torcida do Grêmio. Tá? O Grêmio vem de uma eliminação, um segundo tempo vergonhoso contra o Cruzeiro, mas é claro que é uma partida de mata-mata em que tudo pode acontecer. O Cruzeiro é um grande time. E nós, nos pênaltis, fomos dispersivos. O segundo tempo foi dispersivo e os pênaltis foram mais dispersivos ainda. Jogadores que não eram para ter batido pênaltis, bateram pênaltis, que viram um péssimo aproveitamento, acabaram batendo pênalti e deu no que deu. E hoje nós perdemos o principal jogador de ataque do clube. Eu não consigo ficar feliz. No início do programa tu falaste quando o Grêmio vai ganhar, que é preciso vender, que é preciso acertar as contas. Tu ficou se remoendo e eu... Mas olha, aqui... nós não queremos ser campeões de orçamento. Tá? Nós não queremos ser campeões de orçamento. Esse é o ponto. O Pedro Rocha é o principal jogador de ataque do Grêmio. Principal jogador de ataque. É o jogador de maior explosão, de maior... A Copa do Brasil não tem como sobreviver sem vender? Veja, eu acho que nós temos que ter... O Grêmio tinha que ter um pouco mais de ousadia. O Grêmio tem que ganhar a Libertadores agora. O que nós temos que ganhar é a Libertadores. Nós estamos há 2 semanas de uma quarta de final de Libertadores contra o Botafogo. É um time que não tem a tradição que o Grêmio tem, mas vão ser 2 partidas duras. E depois vem Barcelona ou Santos. E veja, Rec, o Grêmio tem que ter um pouco de ousadia, tá? Tentar talvez fazer um negócio em que não seja preciso entregar o jogador agora, porque o Pedro Rocha é o principal jogador do Grêmio. Não dá para ficar feliz com a venda do Pedro Rocha. Cresceu muito, né? Cresceu muito. Mas ele tem como segurar o jogador? Bom, acho que daí é a questão do planejamento do departamento de futebol e também o Grêmio enfrenta um outro problema, é a questão do Bolanhos, que seria se eventualmente o Luan viesse se ausentar agora, o Bolanhos seria o jogador que entraria no lugar do Luan no time e não vai estar aí. Tá? Então, acho que o Grêmio se desarticulou um pouco para esse segundo semestre. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim na medida em que o clube entra agora numa fase absolutamente decisiva da Libertadores. O Grêmio paga o preço também, que é um ano em que a Libertadores mudou o regulamento e afinal a partida decisiva no segundo semestre. Né? Então, o Grêmio vem num ascendente e a tendência agora vai ser difícil conseguir um jogador que tenha atuações na altura que vinha jogando o Pedro Rocha. Tu lembraste? O Pedro Rocha é um jogador massacrado pela torcida do Grêmio. Massacrado. Mas do segundo semestre do ano passado para cá, quem levantava para vaiá-lo no estádio tomava a corneta de quem estava em volta, tá? Eu me lembro de uma cena extraordinária. Os fiscais da vaia? Não, direto, eu me recordo... Isso foi depois da decisão da Copa do Brasil. Depois eu vou perguntar pro Beto se ele concorda contigo que ele é o principal jogador do time ou do ataque. Do ataque. Tá. Do time acho que é do ataque. Mas eu do time quem é? Mas me parece... Do time quem é? Não, daí é uma outra discussão. Mas veja,
é o jogador que tem a maior capacidade no Grêmio de alterar a perspectiva de um jogo. Pela explosão que ele tem, pela maneira como ele corre para o ataque, pela impetuosidade com que ele corre para o ataque. Só aqueles 2 gols dele no Mineirão definem o futebol do Pedro Rocha. Tá? E isso vai fazer uma falta tremenda e nós não temos um substituto para ele no grupo. Temos jogadores que eventualmente, aquele Arroio equatoriano, mas está machucado. E o Fernandinho é o Fernandinho, que joga bem, mas é outra... A jogada aqui em Porto Alegre pro gol do Barrios foi dele. Foi dele, mas não... Ano passado era Everton ou Pedro Rocha. Exato, então o Pedro Rocha subiu a titularidade. E eu me recordo um jogo agora, no início do ano, tinha um senhor que levantava no estádio e o Pedro Rocha pegava na bola e ele vaiava o Pedro Rocha, vaiava o Pedro Rocha. Aí no segundo tempo, passaram pro Pedro Rocha, o Pedro Rocha pegou a bola, correu, driblou 2, fez o gol, aí gritou um rapaz, 2 cadeiras abaixo, levantou e viu, o senhor sabe muito, hein? Claro que não com essas palavras, tá? Quase deu briga. Mas o Pedro Rocha se transformou num jogador em que a torcida do Grêmio acreditava. E agora vai fazer falta. Sabe que isso aí que dá briga no estádio, né? Exatamente. Se tivesse os Billy Knight no estádio, o cara diz isso, o cara já faz aqui. Ah, é tu que sabe. Toma. Mas isso também é a graça do futebol, tá? Tá, aquele ali nunca mais vai ver o Pedro Rocha, né? Mas tem que ter corneta, né? Tem que ter corneta. Mas, o Beto já vai responder sobre a importância do Pedro Rocha. Claro que o Pedro Rocha passou a receber esse reconhecimento, mas a gente não pode esquecer, início de ano. Onde que vamos colocar todo mundo? Não, para entrar o Bolanhos, porque tá bem agora, antes da lesão do Douglas. Não, tira o Pedro Rocha, bota o Bolanhos, joga Bolanhos, Douglas, Luan, não tem problema. Falavam isso, Pedro Rocha dava um passe extraordinário, alguém fazia um gol. Não, agora não pode tirar o Pedro Rocha. Chega o Lucas Barros. Não, agora sim sai o Pedro Rocha, porque aí o Bolanhos está bem. Mais uma jogada. O Pedro Rocha, ele se caracterizou por isso, por aceitar essas críticas. E cada vez que ele era criticado, ele fazia uma jogada. Ele sempre foi mais 12º do que 11º jogador. Paga o preço de ser jogador da base. Que isso na dupla Grenal é o que acontece. O jogador que vem de fora, às vezes ainda tem que fardar, mas os da base, às vezes tem que peleia muito mais para se firmar no time. Em cima disso, já vai a resposta essa, né? O jogador da base que é promovido, tendo ele no seu passado na base, tendo sido protagonista de competições na base, normalmente ele sobe, quando ele é guindado à categoria de profissional, ele sobe pronto. Luan, o próprio Pedro Rocha são exemplos, né? Outros tantos, como Lincoln. Inclusive o Rafael Sobis. Então, o Lincoln, ele não chegou a ser protagonista na base. Então, ele subiu muito verde, né? Então, mas o Pedro Rocha é um jogador que ele ganhou... O Lincoln não chegou a ser protagonista, é verdade. Não deu tempo dele ser protagonista. Tinha um baita nome. Mas é por causa de uma pressa louca, desnecessária, completamente desnecessária de promover os jogadores, né? De mostrar que é pai da criança, eu enxerguei, essas coisas acontecem muito. Então, o Mamute passou por isso também, ele não passou pela base direito, né? Mas aí o Mamute... O Mamute, desde os 9 anos, ele era campeão de tudo. Até os 16, 17, ele foi protagonista. Mas ele subiu com 15, 16, né? Ele queimou etapas. Ele não foi protagonista nas fases quentes, digamos, da base. Não, mas enquanto ele esteve na base, ele foi protagonista. Tanto é que chamavam ele de Mamutelli. O Lincoln não. Um jogador que sempre se ouvia falar. O Mamute é um jogador que sempre se ouvia falar do Mamute, que vai ser o centroavante. Mas o Pedro Rocha, ele ganhou o lugar numa lesão do jogador na época, talvez o mais importante do Grêmio, que era o Everton. Porque o Everton, antes de se machucar, ele fazia tudo que o Pedro Rocha vem fazendo hoje. Marcava o lateral, driblava o lateral, cruzava, finalizava, entrava na diagonal e dava ótimos passes, ótimas assistências. Tudo o que o Pedro Rocha vem fazendo. Agora, em saindo o Pedro Rocha, eu não tenho dúvida alguma que o Everton vai voltar a ser, pela continuidade, a ser o Everton que foi no início do ano passado, no final do ano anterior. Em relação a 2 coisas que vocês falaram. Uma, a dificuldade de se firmar sendo garoto. E outra, na possibilidade do Everton ocupar essa função. Olha a coincidência do recado desse cidadão aqui. Eu leio aqui, não leio nenhum. Vamos ver lá. Cleiton Lopes de Sapucaia. Primeiro ele começou, boa noite, Rec. Esse espanhol do Marcelo está pior que o espanhol de Lagoa Vermelha. Tá tudo certo. Está tudo bem, Sapucaia e arredores, está tudo certo. Rec, se o Arroio entrar bem na esquerda, ninguém mais vai lembrar do Pedro Rocha. É bom. Tomara que esteja certo. Ele não falou do Everton, falou de um gringo e já esqueceu o Pedro Rocha, se o Arroio corresponder.
Mas é essa grande esperança que o torcedor tem no jogador que fala espanhol, né? Impressionante. Eles acham que o espanhol, que fala espanhol, vem aqui, é craque, resolve. Se tiver nome composto, melhor ainda, né? Mas é muito mais decepções. São muito mais decepções, as estatísticas mostram, né? Do que alegrias, né? É verdade. Muito mais. E aí, com relação ao Arroio, Rec, alguns jornalistas tem o Arroio do Sal, o Arroio do Silva e o Arroio Teixeira também. E o Dilúvio também. Tem o Arroio Dilúvio também. Mas com relação ao Arroio, alguns jornalistas estavam concedendo entrevistas em várias rádios. Tem o homem do arroz no Grêmio e o homem do Arroio. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. E os jornalistas equatorianos estavam falando sobre o Bolanhos e sobre o Michel, então, ao invés de falar Arroio. E ele disse o seguinte: são jogadores que nós sabemos que têm capacidade técnica, mas falta cabeça. Eles não estão preparados para jogar fora do seu país. Será que o Grêmio vai repetir o erro? Porque quando falaram a primeira vez do Arroio, um jornalista, eu me lembro, equatoriano, já dizia: o Arroio tem o mesmo comportamento do Bolanhos. E o Grêmio insistiu. Quanto tempo demorou para contratar? 3 meses. Talvez ele tenha... Tomara que não, né? Tem que cercar de maneira diferente o jogador. O Bolanhos superou todos. O Arroio acho que só não está na seleção porque ele tem algum problema pessoal com o técnico, né? Com o Chequentê. E teve a lesão agora. Mas ele tem um problema. O técnico tem alguma diferença com ele. Por isso que ele não está nos planos desse técnico do Equador. Mas ele, os 10 minutos que ele jogou, ele entrou com muita vontade, viu? Vai ter que confirmar quando voltar. Tomara que o telespectador esteja certo, viu, Rec? O próprio Bolanhos, né? Ele, não vamos falar de questões disciplinares antes de ele vir para cá, mas ele tinha questões de conduta que não eram as melhores, né? E as informações que nós temos do Arroio são as mesmas, né? Não de problema disciplinar, sim de conduta, tem que cercar o jogador. Desconcentrado. Tem que cercar o jogador. Tem que cercar chegar junto já. Tem que cercar o jogador. Eu já acho que é ser mais criterioso na contratação. Não é nem de cercar, não é nem de trazer o problema e cercar. Já que trouxe, cerca. Isso, porque agora o dinheiro já foi, viu, Beto? Agora o dinheiro já foi. Já que trouxe, né? Olha aqui, Sidney de Canoas tem um elogio aos técnicos gaúchos. Rec, o que a dupla Grenal tem contra os treinadores gaúchos? Que são muito bons, ganham campeonatos, batem na dupla Grenal e ainda assim não são bem aproveitados. Mas tem algum outro destaque aí na entrevista do Tite? Depois a gente pode recuperar. Eu acho que ele não vai confirmar que tem 17, como está se especulando, já confirmados, né? Não vai ele dizer que tem 17 já garantidos para a Copa. Ficariam 6 disputando, um é goleiro, então são 5 de linha. E se imagina que sejam o quê? Os 2 laterais, o 5º zagueiro. Que deve ser o Jeromel. Pois é, se a gente pegar pelo lado... Pelo que eu acompanho da seleção, desde 86 que acompanho a seleção, o 23º sempre é um jogador que joga em mais de uma. Aí eu acho que o Rodrigo Caio tem vantagem sobre o Jeromel. Ele tem vantagem por jogar de zagueiro e Agora, se o Grêmio ganhar um título, não tem como não convocar o Jeromel. Mas pelo que está jogando o Jeromel, é uma injustiça ele não estar na seleção. O Jeromel está jogando Podia cortar qualquer outro, porque o Marquinhos não é melhor que o Jeromel. O Miranda não está melhor do que o Jeromel. Mas é que o Thiago Silva não esteve no tamanho do Jeromel. Então, a gente fica sempre falando no mano a mano. Rodrigo Caio, tá bem, o Rodrigo Caio tem outro estilo, joga na lateral, joga como centro médio e tal, como o Edmilson, aquele jogava, o Polga. O Polga foi para a Copa do Mundo com uma bola com ambos, né? Mas aí o Jeromel, ele é um grande destaque no futebol brasileiro. Todos esses que você citou, exceção ao Rodrigo Caio, que tem outras características, se destacam na Europa. É mais difícil jogar lá. É muito mais difícil e isso é muito valorizado pelo técnico. Porque 90% dos adversários que serão enfrentados na Copa são os adversários que os brasileiros enfrentam nos clubes, obviamente, não as seleções, no dia a dia. E aqui não. Aqui a amostragem do Jeromel é marcando atacantes brasileiros, atacantes de um segundo nível no mercado mundial, né, Rec? O problema é até melhor, que aí não desfalca o time, viu? E não chama atenção para não vender logo. Gol do Galo. Clayton fez o gol. 38 do primeiro tempo. Eu estava elogiando esse setor ofensivo do Atlético antes do jogo começar, porque o Atlético se preparou para ter armas para ganhar do Internacional. E o Inter, por sua vez, ele não quis arriscar sua invencibilidade com o time titular, né? Está enfrentando o time de Série A também, se perder com o time C, tudo bem. Né? Não, para aí, Beto. Para aí não. E outra...
A segunda divisão não está mais difícil. E não tem razão. Antes estava. Falou. Hoje era a chance de reencontrar um time de Série A pela frente. E o Inter tinha ido bem contra Corinthians, contra Palmeiras, né? Contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Não sei, daqui a pouco reage, faz um bom segundo tempo. Está aí mais um desafio para o glorioso Guto. Aliás, Guto já te satisfaz, já aprovou? Aliás, aqui mesmo o telespectador tem uma memória melhor do que a nossa, né? Aqui mesmo. A minha memória é meio seletiva. Aqui o que te interessa, o que favorece. Aqui mesmo, dependendo... lá pela terceira rodada do Guto no Inter, eles caíam de pau em cima do... Caíam de pau não, mas... o Inter estava jogando muito. E tu vai lembrar. Não, mas o Inter estava jogando muito. Tu vai lembrar. As críticas foram injustas. O Inter jogou aquela enormidade contra o Boa, jogou um absurdo contra o Juventude. Plenamente. E a frase dele foi extraordinária contra o Juventude. Lá na frente esse pontinho vai fazer diferença. Isso prova o pensamento tacanho. Não era aquele pontinho que ia fazer a eram essas 6 vitórias que ele precisava ter treinando um clube grande. Sem dúvida. Então, deixa que a minha memória, eu te disse que a minha memória... Naquela época, eu fazendo defesa do Guto e explicando, ponderando o porquê que eu estava defendendo ele, sem corporativismo, né? Tu dissesse assim, pô, bacana a tua atitude, Beto, de valorizar, de dar força para o jovem treinador. Me lembro, né? agora me lembrei disso? Sem brincadeira. Eu digo, não, daqui 10 rodadas vocês vão ver, o Inter vai tomar o rumo, o cara tem comando, ele conhece o Inter mais do que qualquer outro treinador. Bem essa frase. Lembra disso? E ele sabe onde ele está pisando e vai tomar o rumo. E parabéns, Guto, és merecedor. Já tomou rumo o teu curso lá, não? Olha, meu curso está indo legal, ainda tem vagas. Tem vagas, é dia 23 agora na PUC. Como é que se inscreve? O site da PUC ali, www.pucrs.educom. Entra ali, tem todos os detalhes. É dia 23, né? As inscrições encerram antes, né? É dia 23 e 7 de outubro. 23 de setembro e 7 de outubro. É o técnico e suas múltiplas responsabilidades. Onde vamos tratar, eu e o professor Luiz Esteves, analista de desempenho, de todas as questões inerentes ao técnico. São 20 horas de curso. Ah, bom. 20 horas. Ótimo curso. 20 horas é quase um... Se alguém não gostar, a gente devolve a inscrição. Se não gostar, muito. Muito. Como é que é? Times do mercado diziam, ou a diferença de volta, né? O mesmo preço ou a diferença de volta. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. É educom.pucrs.br para ter acesso ao curso. Educom. Não é Educal? Não, Educom, C-O-N no final. educon.pucrs.br. Já voltamos.
Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Sabe lá o que é isso? Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Deixa eu mandar um abraço para a esposa do Vargas, estava falando de Vargas, que é o Pelé aí, desse negócio de multas de trânsito. Está sempre nos assistindo e ela gosta do programa, vê todos os dias, só me deu um branco no nome da esposa, a senhora Vargas, aliás, quem manda na casa. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Ligue 3224-8000. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Claro que eu estou falando da Insulfilme. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna e segurança? Insulfilme. Proteção, fator solar 1000, rejeição de infravermelho, preços imbatíveis? Insulfilme. Agende com a Insulfilme e instale 30 21 2323 ou WhatsApp 999692190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 18 horas de segunda a sexta, intervalo no Beira-Rio, 1-0 Galo, gol do Clayton, o Inter com os reservas, o Galo com o time também reserva, mas entre os reservas, Clayton, Robinho, Fred. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então, não deixe de conhecer o hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então, liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso Anina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça a sua compra. Diga, Maurício. Além desse jogo do Inter acontecendo pela Primeira Liga, estão jogando Londrina e Fluminense. O Londrina saiu na frente no Estádio do Café. Londrina aqui está com titulares, Fluminense também com uma equipe alternativa. Carlos Henrique, aos 31 do primeiro tempo. Ninguém quer saber, né? Campeão, né? Campeão, é verdade. Campeão da primeira edição. Bem lembrado. Da primeira Liga. Passou pelo Inter, né? Nos pênaltis. Isso. E ganhou do Atlético Paranaense na final. Agora, ninguém quer, né? Pelo menos os 2 milhões deveriam querer, que é o preço. Os clubes, na verdade,
É aquela velha história, né, que o próprio Clube dos 13 era uma relação muito mais entre os dirigentes, que eram dirigentes históricos dos clubes, do que uma relação institucional. Os clubes têm uma dificuldade muito grande em fazer políticas em conjunto. E a Primeira Liga, mais uma vez, prova que isso é verdade. Que se iniciou como uma ideia de não enfrentar a CBF, mas de os clubes assumissem a administração do futebol, assumissem os direitos de televisionamento e poderia abrir toda uma nova perspectiva. Não era nos mesmos moldes do Clube dos 13, mas era com uma ideia parecida. Mas a bonequice não deixa. Exatamente, tá? Exatamente isso. E na hora, quando chega para discutir qualquer coisa, os clubes pegam primeiro no seu. E verdade seja dito, os dirigentes da dupla Grenal, historicamente, o Grêmio Internacional fazia uma política em conjunto. Mais recentemente é que passaram alguns que romperam com essa tradição e porque queriam romper com o Clube dos 13, tá? E aí nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no futebol e o distanciamento do que o Grêmio Internacional recebe em relação aos clubes do centro do país no que diz respeito a televisionamento. Aliás, tem do centro do país, por falar nisso, em São Paulo, mais especificamente, a Rádio Jovem Pan denuncia que o Clube dos 13 foi implodido por algumas questões que o FBI está analisando e que, se vir à tona, vai causar algum rebuliço. Então, saberemos novos capítulos na sequência. E a verdade é que os clubes, de uma certa forma, não se respeitam, né? Exatamente. Tirar jogador de um clube, tira o treinador do outro, eles não se respeitam. Como é que eles vão querer criar uma entidade só entre eles, né? Se fosse uma questão negocial clube para clube, não tem problema nenhum. O que há mas é normalmente rasteira. Por vezes há uma relação pessoal entre os dirigentes. Aí é como uma relação entre os dirigentes se respeitam, porque se conhecem há tempos, já fizeram negócios várias vezes, as coisas fluíram bem. Só que entre instituições realmente é isso aí, quando não se repetem esses dirigentes. Agora, o que tem que repetir mesmo é a Frigigold. Se você comprar uma, tem que comprar a segunda, comprar a segunda, tem que comprar a terceira, comprar a terceira, tem que comprar a quarta. Não que vá estragar uma delas, não, pelo contrário, aí você vai ter 4 alternativas, né? Uma frigideira um pouquinho menor, um pouquinho maior, uma panela um pouquinho menor, outra um pouquinho maior, dependendo da quantidade de visitas que você vai receber. E outra coisa, custo-benefício é o melhor do planeta, dura a vida inteira, tem 2 anos de garantia, compra uma, ganha desconto, 2 mais, 3 mais, 4 mais, então vá comprando que você vai fazendo um alto investimento, agradando a patroa, se agradando, né? Porque vai melhorar a saúde, vai controlar o colesterol, vai economizar em material de limpeza, porque só um papel toalha passa, tá limpinho, e vai economizar também em óleo, porque não requer utilização de óleo. Já vá pegando o telefone, já vá ligando 4003-4220 e já recebe amanhã. E tem mais vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí, 4003-4220, qualquer tipo de alimento. Vale tudo aqui, né? Na panela Frigigold, o que você colocar vai ser bem cozido, bem trabalhado, vai ficar bem no ponto que você quiser. Fica parelhinho o alimento, sem óleo, sem estresse. É muito legal, muito legal. Muito bem. Mais alguma coisa que o Tite disse? Não. Não, ele apenas colocou, deixou para os médicos... Já está falando? Não. Ah, tá. Então, ele deixou para os médicos a questão do Felipe Coutinho, que os médicos que deveriam se pronunciar ao analisar a situação da lesão dele. É basicamente isso que ele falou. Está certo, né? Eu acho que se foi convocado é porque tinha condições de... Só o fato de convocar, porque ele disse, tá dando Miguel lá. Aqui ele não vai dar Miguel. Pronto. Ele confirmou na convocação. Boa, do Beto. Se ele não cortar... Não cortar... Não, ele não cortou nunca. Faz 15 dias que ele convocou. Piorou a dor nas costas. A ponto de ele não jogar mais no Liverpool.
É que um voo de 12 horas da Inglaterra para o Brasil faz curar. Cura. Eles têm um negócio que eles colocam, um remédio que vai tratando aos poucos. E só funciona em É um massageador milagroso. Só funciona. Vou comprar esse para mim, porque eu ando meio torto. Funciona mas só funciona com 10, 12 mil pés. Amanhã passa no hotel, eu falo com o Felipe Coutinho, que eu estou precisando. Pode deixar. Eu já sou meio arcado, me dói uns poucos. Beto, o que você prevê? Corinthians dá os doces ou não dá os doces? Olha, o problema é que os parceiros que podem encostar no Corinthians, eu não estou levando fé neles. Nem o Grêmio, nem o Santos? Nenhum deles. O Grêmio, vocês devem ter estatísticas aí, nos últimos 3 jogos, eu acho que fez 4 conclusões a gol, nos últimos 3 jogos. Antes disso, ele fazia 10 conclusões por jogo. Então o Grêmio caiu também, não foi só o Corinthians. Caiu também. E não é só o jogo contra o Cruzeiro. O Palmeiras é fraco, não vejo... O Flamengo vinha, agora está vacilando, né? E ainda vai decidir a Copa do Brasil. Eu acho que a distância vai diminuir, mas ninguém vai encostar no Corinthians. É muita folga. É muita folga, tem muito ponto na frente. Mas vai ganhar com 2, 3 pontos de diferença se ganhar. Eu não vejo 10, 8, Vai ser 7. bem apertado. Vai ser apertado. E eu acho que com 70 um time vai ser campeão. Aí o Grêmio teria que ganhar mais 10. O Grêmio tem que focar na Libertadores, Rick. Ou então ganhar 8 e empatar 4. Empatar 6. Mas aí tem os critérios de desempate. Mas aí não, para chegar nos 70, tô dizendo. Aí o Grêmio não chega. Aí não chega pelo número de vitórias. Aqui mesmo, por isso tem que ganhar 10. Quando tu me perguntou sobre se o Grêmio estava, tempos atrás, né, estava certo em fazer opções por competições, eu digo, até acredito que sim, só não pode esquecer que o Grêmio está abrindo mão de um campeonato onde é pontos corridos, e focando em competições que são matas ou mata-matas. Tudo ou nada, isso tudo pode acontecer, tudo né? Pode acontecer. De 2 já caiu fora, né? Exato. Então, resta a Libertadores e resta... Bruneto, reina a paz na política do Grêmio? Não, na verdade, o Romildo tem enfrentado, na sua segunda gestão, já uma oposição muito tranquila, tá? Muito tranquila. Mas, na verdade... Ele virou um colégio de freira, então, é isso? Também não é para tanto. Não. Na verdade, ele teve o ambiente político do Grêmio é um ambiente, de certa forma, desanuviado. Não há mais aquele clima que já houve um período mais recente de rixas, inclusive. Isso acabou no Grêmio. E também o ambiente político hoje do Grêmio é um ambiente unificado a partir do momento da gestão do presidente Fábio Koff. No sentido de que as forças políticas do Grêmio hoje, elas não se digladiam no nível de intensidade que se digladiavam até então, nas eleições anteriores. Nós tivemos eleições com polícia no pátio, tá? E não foi uma, foram várias. Isso mudou, mas nem por isso a gente assistiu o Grêmio evoluir no que diz respeito à sua política administrativa interna. A gente vê há um discurso e há uma prática, algo muito distanciado e nisso a oposição tem focado. Eu quero prestar a minha homenagem ao Luiz Eurico Valandro e nós vamos encerrar hoje o programa sem a característica e com a imagem do Dr. Valandro, que foi a última em televisão. Aliás, o Luiz Mendes, quando morreu, também a última vez que apareceu em televisão foi aqui. Vai com Deus, Dr. Valandro.